Olá, bom dia, você que nos acompanha, seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil e eu convido você a conferir comigo os destaques da nossa igreja. E olha só, tem novidade chegando na tela da TV da Mãe Aparecida. Em outubro, a TV Aparecida vai exibir uma história de fé e milagres, mostrando a intensidade da devoção à padroeira do Brasil. Uma produção, gente, a original da emissora de Nossa Senhora, que você vai assistir completa no dia 12 de outubro. Mas, claro, a gente preparou um trechinho para você acompanhar o que está por vir. Ela colou a cabeça de Nossa Senhora ao corpo com cera de manda-saia, fez um altarzinho e ali colocou Nossa Senhora para que começasse a reza do terço. Foi algo que mexeu muito comigo, porque a minha família é muito devota e ser um trabalho falando sobre os milagres de Nossa Senhora foi algo, uma bênção mesmo. Que para além já do peso do que é uma corrente de ferro no nosso corpo, também lidar com o peso simbólico, histórico que tem esses movimentos, essas ações e esses objetos. É uma personagem cega, né? Então eu fui atrás de muitas pessoas, atrás de pessoas cegas para tentar entender o que elas sentem, como é essa experiência. Meu personagem, ele representa as pessoas que não acreditavam na Nossa Senhora Aparecida, na época que foi fundada a igreja. E ele participou de um episódio que ficou marcado como um dos milagres da Santa. Olha só, né, gente? Está emocionante. Você pode saber mais detalhes acessando o nosso site, a12.com/especial Nossa Senhora. Fique ligado e não deixe de conferir. E olha só, agora a gente muda de assunto porque dia 27 a igreja celebra São Vicente de Paulo, uma figura muito influente que deixa pra gente esse legado de caridade e serviço aos mais pobres. Mas quem vai falar um pouco mais, né, sobre essa missão e também sobre o carisma é o padre Hugo Silva Barcelos, que é um padre vicentino, não é isso, padre? Bom dia, seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Tudo bem com o senhor? Olá, bom dia, tudo bem? Um pouco rouco devido à intensidade dos trabalhos aqui, mas tudo ótimo sim, graças a Deus. E padre, né, está chegando aí o dia de São Vicente de Paulo, né? Qual é o principal legado que esse santo deixa para nós nos dias de hoje? Olha, é necessário entender São Vicente dentro da sua própria história de vida, dentro da sua biografia, né? Então, São Vicente de Paulo nasce no ano de 1581 em Poix, na França. Ele é o terceiro filho de um casal que teve 6 filhos, né? E em 1595, seu pai, percebendo assim suas condições intelectuais de estudar, ele vende uma junta de boi e o envia para Darques para dar início aos estudos eclesiásticos. O primeiro trabalho que São Vicente teve foi receptor, diríamos, diretor, professor da família, de uma família de classe média alta. Ele morava na França, do Sr. Comete. E depois, com 15 anos, ele inicia seus estudos, sendo ordenado com 19 anos padre, que na época só era permitido acontecer com os 24 anos de idade, né? Depois ele foi correr atrás de uma herança que ele havia recebido. Por muito tempo, São Vicente tenta ter uma paróquia rentável, uma paróquia que rendia recursos. E ali na Tunísia, ele é capturado, feito escravo, e depois é liberado. No ano de 1612, São Vicente recebe uma paróquia, a qual ele, por conta própria, diz: aqui eu me sinto feliz e realizado. Depois, no ano de 1613, ele se torna capelão, família de Gondi, e ali é necessário ele exercer o cargo de esmoleiro, dar aos pobres que batiam no palácio ali da família de Gondi
os recursos necessários para ele sobreviver. Mas um dia, Madame de Gondi pede para que ele vá no interior das suas terras atender a confissão de um dos seus moradores que estava em situação de fase terminal. Ali atendendo a confissão, mais tarde, a Madame de Gondi ouve da própria pessoa que havia se confessado a seguinte frase: olha, se esse padre não vem aqui e atendesse a minha confissão, eu morreria em pecado mortal. A partir disso, então, no dia 25 de janeiro de 1617, quando o carisma vicentino nasce, onde São Vicente considera ter feito seu primeiro sermão, chamado Sermão da Missão, onde ele estimula todos os ouvintes do seu sermão a se confessarem. E a resposta foi muito rápida. Foram filas e filas de pessoas se confessando. No mesmo ano, 20 de agosto, já em Châtillon-les-Dombes, outra região perto de Lyon, quando foi começar a celebrar uma missa, São Vicente recebeu a notícia de que havia uma família que estava morrendo porque todos estavam doentes e eles não tinham o que comer. Mais uma vez, no sermão, São Vicente instiga a comunidade a fazer caridade. E ao terminar a missa, São Vicente vai lá visitar aquela família e vê que a quantidade de donativos que aquela família recebeu eram muito grandes. Então, São Vicente compreende o segundo eixo do seu carisma. Caridade precisa ser organizada. Principalmente aos mais necessitados, né, padre? Sempre aos mais necessitados. O nosso tempo está corrido, mas depois a gente pode conversar com o senhor para falar um pouco mais sobre as obras, que vocês têm aí, que é um legado de São Vicente. Mas eu agradeci imensamente a participação do senhor e por nos contar um pouco mais da história deste grande santo, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, fica com Deus. E olha só, gente? A gente segue aqui no programa trazendo mais notícias para você. E agora a gente confere a reflexão do Observatório de Comunicação Religiosa dessa semana. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Este ensinamento ressoa como uma advertência urgente sobre a relação entre a fé e as riquezas, levando-nos a reconsiderar profundamente os princípios que orientam a nossa vida cotidiana e a nossa visão sobre o mundo. Jesus pede a nós para assumir uma posição clara e coerente. É preciso decidir por um verdadeiro estilo de vida. A busca desenfreada pelo dinheiro pode resultar na substituição de Deus pelos bens materiais, com a falsa crença de que a verdadeira segurança e felicidade estão atrelados ao acúmulo de riquezas, criando um abismo entre as pessoas, tornando-as concorrentes umas das outras, em vez de irmãs e irmãos na fé. O Papa Leão XIV, em sua catequese, também denuncia o uso da riqueza como instrumento de opressão. Ele faz um apelo direto aos governantes, exortando-os a se libertarem da tentação de usar o poder econômico contra o povo, transformando-o em monopólios e armas que subjugam os trabalhadores. Muitos até enriquecem às custas do ódio, favorecidos pelos algoritmos, verdadeiros manipuladores de fake news. O verdadeiro servo de Deus é aquele que não se deixa escravizar pela riqueza, mas utiliza seus recursos para promover a justiça social e o bem comum. Em contraste, quem se submete à riqueza sem discernimento transforma o bem comum em uma mera presa para a própria ganância, diz o Papa. Em um contexto global de crises e conflitos, somos convidados a refletir sobre a indiferença diante da violência e da miséria. Muitas nações e povos são esmagados pela indiferença de uma sociedade que muitas vezes se volta para si mesma e ignora os sofrimentos alheios. Em um tempo marcado pela violência e pela desigualdade, a reflexão sobre a relação entre Deus e o dinheiro
se torna mais do que uma questão espiritual. Ela é uma questão de justiça social e responsabilidade ética diante do próximo. E olha só, a gente sabe que muitos romeiros chegam aqui no Santuário Nacional movidos pela fé e também pelo desejo de agradecer e fazer seus pedidos à Nossa Senhora Aparecida. E entre eles está um grupo de ciclistas que saiu do Memorial de Nossa Senhora Aparecida lá na cidade de Pontal e percorreu, gente, cerca de 10 dias de estrada para chegar aqui. E eles fizeram questão de registrar esse momento e mandaram uma foto do grupo para a gente, testemunhando nessa experiência não apenas de fé, mas também de superação. E olha só, você também que nos assiste, vai fazer uma peregrinação? Manda para a gente a foto no e-mail que aparece aí na sua tela e seja notícia na tela da TV Amanhã Aparecida, testemunhando essa caminhada. E olha só, a gente muda de assunto porque de 29 de outubro a 1º de novembro, o Santuário Nacional recebe o Congresso Bíblico. Mas quem vai falar com a gente sobre este assunto é o missionário redentorista, o padre Rosivaldo Mota. Ele que é diretor da Academia Marial, já está aqui nos aguardando. Não é isso, padre? Seja bem-vindo. Obrigado, é mais um congresso, é mais uma fachada do santuário que está sendo concluída e nesse projeto audacioso de uma Bíblia ao céu aberto. Então, nós queremos aqui enfocar a fachada leste dessa vez. E qual é o objetivo, né? O que vocês buscam alcançar com esse congresso, padre? Uma boa pergunta. Nós queremos promover um aprofundamento, seja teológico, bíblico, pastoral, sobre 2 temas, a criação e a redenção, destacando a ação contínua da palavra de Deus na história da salvação. É esse conteúdo aí que é o nosso objetivo. E vou pedir o senhor para falar então um pouquinho também do tema do congresso deste ano. Pois é, no princípio era a palavra, e Deus criou tudo pela palavra. Repetindo, no princípio era a palavra e Deus criou tudo pela palavra. Na verdade, é o prólogo, a introdução do Evangelho de São João. No princípio, por quê? Era a palavra. A palavra é Cristo, só que Jesus Cristo, nasceu muito tempo depois. Então, nesse texto está dizendo que Cristo estava desde o início da criação. E porque ele estava desde o início da criação, essa palavra foi redimindo as pessoas e estava presente desde o início, salvando antes dele anunciar a salvação. Então é um texto bastante complexo, bastante teológico, mas nós vamos ter um congresso para tratar desse assunto. Explicar de uma forma, digamos assim, mais acessível esse tema tão importante como a gente estava conversando nos bastidores, né? Que às vezes ainda gera algumas dúvidas nas pessoas. E como o pessoal que está nos assistindo pode participar, padre? Olha, basta acessar no a12.com/Congresso Bíblico. Repetindo, a12.com/Congresso Bíblico. E a gente sempre fica na expectativa de quem vai estar palestrando e o senhor me disse que esse ano teremos uma novidade, né? Exatamente. Todo ano o nosso arcebispo Dom Orlando, ele vai lá dar a bênção, fazer a abertura ou encerramento, e este ano a palestra principal será com Dom Orlando, nosso querido arcebispo. No princípio era a palavra e Deus criou tudo pela palavra. Então é o nosso arcebispo que irá nos prestigiar dando essa palestra principal. E, padre, para encerrar, gostaria então que o senhor deixasse uma mensagem convidando as pessoas para participar do congresso e também conhecer um pouco mais do trabalho da Academia Marial. Exatamente, nós estamos lá no 11º andar da torre. Você é convidada a participar, dar uma chegadinha lá, conhecer esses 40 anos de história da Academia Marial, que foi completada este ano. Todos podem participar desse congresso, só dizendo leigos, pessoas que estão envolvidas nas comunidades, sacerdotes, religiosos, religiosas. Então, o convite é para todas as pessoas. Tá certo. Muito obrigada, viu, padre Rosivaldo, por sua participação. E a gente quer conferir também os destaques desse congresso aqui no programa. Muito bem. Parabéns e muito obrigado por nos colocar no ar e fazer a nossa divulgação.
Nós que agradecemos e, claro, agradeço a sua companhia que todos os dias está aqui ligado na TV da Mãe Aparecida. E continue por aí, porque logo em seguida você acompanha a Santa Missa direto do Santuário Nacional. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h35 com as bênçãos da Mãe Aparecida.